Bom dia a todos, bem-vindo a mais um Café com Forex, hoje é dia 18 de janeiro de 2024. Bom dia, espero que todos ontem tiveram um dia bem legal, né? A gente viu alguns movimentos realmente bem interessantes que já tinham, né? Na verdade, começaram já na parte da manhã, né? Por exemplo, o movimento positivo, né? Que a gente viu no dólar. Ontem vocês podem ver que o dólar até na parte da tarde, né? Após o Café com Forex, a gente viu mais um movimento de alta no dólar, onde ele segurou no nosso primeiro suporte, inclusive, tá? Então foi ali, tentou romper essa região do 103,55, né? Inclusive até deixou aqui um hanging man aqui depois, né? E daí, desde então, vocês podem ver que o dólar está corrigindo, né? Então isso realmente foi interessante, esse segundo movimento de alta no dólar ontem, vindo ali perto da seção americana, né? Isso então puxou, né, o euro-dólar para uma nova mínima, né, tocando ali finalmente naquela região do 0,850, tá? Dólar australiano também era uma moeda que já estava sofrendo bastante ontem, né, com uma grande queda, chegou na região do 6520, né? Vocês podem ver que podemos dizer aqui que formou, né, como se fosse um fundo duplo, né, tentando agora corrigir, mas por enquanto, né, galera, realmente um movimento bem pequeno de correção no dólar australiano por enquanto. A gente já vai entrar na análise técnica, mas tentando aqui formar um fundo, será que vai conseguir ou não? Vamos ver. Dólar Nova Zelândia também chegou na região do 6100, né, um nível realmente muito importante para esse par, um preço que devemos sim ficar bem de olhos abertos. Conseguiu segurar ali e está tentando também fazer um fundo aqui, vamos ver. E para um outro lado, né, galera, a gente também viu o SP500 ontem, né, fazendo uma nova mínima, mas logo então voltando e basicamente voltando para o preço de abertura ali, pelo menos no contrato futuro, basicamente, né? Se não me engano, no contrato futuro até fechou positivo ontem, né? Mas, querendo ou não, né, galera, esse movimento de vai e volta ainda pode ser também, né, um processo de correção também no SP500, né? Mas na minha opinião começa a talvez dar sinais que realmente está segurando e talvez volte para cima, caso ele consiga fechar acima dessa região aqui do 4.756, tá? Fechando em cima desse preço, acho que tem maiores chances realmente de confirmar um fundo e possivelmente a gente está indo para o topo desse grande range que a gente anotou ontem, tá? Mas já também a gente entra em mais detalhes. Ouro, né, também. Ontem, né, tava segurando, podemos dizer assim, até bem, né, nessa região aqui do 2025, mais ou menos, mas vocês podem ver que daí, na parte da tarde, ali, 1 hora de Londres, né, o ouro teve aqui uma grande queda, foi quando também o dólar teve aquela pernada de alta, e o ouro, né, galera, então rompeu essa mínima aqui do dia 11, né, e agora, como vocês podem ver, enrolando nessa região aqui, né, da mesma forma que a gente enrolou, né, podemos dizer assim, aqui ontem, né, o ouro também, né, galerinha, tá enrolando aqui da mesma forma, isso não é algo tão legal, né? Por isso que eu disse para vocês que não era um mercado que estava me chamando tanto de atenção, porque mesmo sabendo que ele estava segurando bem ontem, também não queria dizer nada, né? E eu falei para vocês, né, que se o dólar continuasse a subir, né, tinha chance realmente do ouro cair, né? Mas se ele segurasse aqui, né, que seria uma surpresa, poderia ser algo realmente interessante, mas não aconteceu, então para mim eu tô deixando esse mercado de lado aqui, tá? Mas enfim, esses são alguns movimentos de ontem que realmente chamou bastante atenção, né? Olhando os dados de ontem, né? Vamos ver o que aconteceu ali na parte da tarde, porque ontem, né, tivemos aqui vendas no varejo do Brasil, que veio exatamente em linha, e o americano, que veio melhor que o esperado, tá? Mês anterior veio 0,3, esperado que tivesse uma subida para 0,4, ou até segurasse realmente no 0,3, mas na verdade veio o dobro, veio 0,6. Então isso realmente foi uma notícia que pegou algumas pessoas de surpresa. A gente viu poucos movimentos, né? Eu acho que esse grande movimento de ontem na força do dólar foi com essa notícia, tá? Mas vocês podem ver, né, que o dólar fez uma nova alta e logo voltou para baixo. Então
realmente o efeito da notícia aqui foi realmente bem curto prazo, tá? Depois tivemos produção industrial, que veio um pouquinho melhor, 0,1, né? Esperado que ficasse em 0 ou até menos 0,1%. Então deu uma melhoradinha aqui, mas nada demais também. Depois tivemos aqui alguns discursos, dados de petróleo, mesma coisa. Tivemos encomendas de maquinária do Japão, que veio menos 4,9%, bem abaixo do esperado, mas isso tem a ver, obviamente, com o que tem acontecido no Japão aí, que aconteceu no Japão, né, com terremoto e tudo mais. E daí, dados de trabalho da Austrália ontem à noite, tá, que veio realmente bem abaixo do esperado, né. O esperado é que tivesse uma criação em torno de 17 a 20 mil trabalhos, na verdade teve uma perda, tá, de menos 65 mil trabalhos, então realmente um dado aí não muito bom vindo da Austrália, porém, taxa de desemprego continua fixo ainda em 3,9%, sem nenhuma mudança, tá? Já hoje, galerinha, não muitas notícias, né? Na parte da manhã, realmente, talvez as notícias que temos para hoje será mais na seção americana, né? E, né, teremos aqui vários dados do mercado imobiliário americano, tá? Que vão ser anunciados às 10h30 da manhã. Pedido de seguro-desemprego também vai ser anunciado ao mesmo horário, aquela notícia semanal de toda quinta. Dados de petróleo às 1h da tarde, Bostek falando em torno de 1h, 1h30 da tarde, PMI, daí à noite, né? PMI industrial da Nova Zelândia e dados de inflação do Japão às 8h30 da tarde. Lembrando que todos os horários aqui são horários de Brasília, beleza? Então temos aí basicamente uma agenda não, digamos assim, não tão, né? Não com dados realmente muito importantes, mas pode ser um dia aí realmente bem interessante que temos aí pela frente com toda a volatilidade que está acontecendo. Enquanto as notícias, galerinha, né, algumas que devemos anotar é sobre o que está acontecendo ali no Mar Vermelho, né? Os Estados Unidos continua os seus ataques ali na região de Iêmen, enquanto, né, aquele grupo Houthis, né, que é chamado, não sei exatamente se é assim que é pronunciado, mas o grupo ali militante continua atacando aquela região. Os Estados Unidos, então, está também atacando, tentando né, livrar aquela região ali de problemas, né? E enquanto isso aqui continua, né, galera, realmente vai ser bem interessante ver como vai afetar, né, o varejo, eu diria, né? Algumas empresas nos últimos dias e semanas já anunciaram que, né, alguns produtos podem faltar em estoque por causa desse problema, né, que está acontecendo nessa região. Se você não sabe o porquê essa região é tão importante, eu realmente recomendo que você dê uma pesquisada para entender o porquê essa região do Mar Vermelho é tão importante assim, tá? Isso aqui, obviamente, tem a ver muito, tá, galera? E é um dos motivos principais porque é tão importante, né? É a transportação de produtos, né? Principalmente por container, por navio, né? Caso, né, essa região é bloqueada ou não é possível, né, de alguns navios não passar por lá, o que acontece é que esses transportes, né, podem durar ali, né, muito mais tempo para chegar no seu destino. O custo, então, por ser uma viagem mais longa, é mais cara, e aí vocês já conseguem imaginar mais ou menos o que pode acontecer, tá? Então, realmente é bem importante ver o que está acontecendo aqui. Lembrando que ali perto também, Paquistão também atacou ali, né, dentro do Irã, se não me engano, essa noite, tá? Então, está escalando, né, aos poucos essa grande tensão naquela região entre os países ali. Então, realmente, algo para a gente ficar bem atentos, tá? Outra notícia que eu acho que também é interessante, né? Na verdade, é mais uma pesquisa, eu diria, do que realmente uma notícia em si, né? Mas é falando sobre, né, o que o Banco Central Europeu pode estar enfrentando no restante deste ano, né? Que é esse caminho difícil para abaixar a inflação, tá? O que eu acho muito interessante, e poucas pessoas sabem, tá? É que o Banco Central Europeu é um de poucos bancos centrais que não tem o dado chamado crescimento salarial. É até meio chocante, né, saber isso, na verdade, né? Então, eles oficialmente, tá? O Banco Central Europeu não tem o dado que calcula exatamente, em média, o quanto os salários estão subindo
na região que contém ali basicamente 20 países, tá? Por não ter isso, né, faz com que algumas pessoas usem outras ferramentas, né, e talvez eu acho que a ferramenta mais usada, talvez hoje, né, seria um site chamado Indeed ou algum outro site que promove, né, vagas de trabalho, né, e por eles então promover né, e publicar e cuidar dessa parte de vagas de trabalho, eles então têm uma ideia mais ou menos o que, né, as empresas estão querendo oferecer para aquela específica vaga. Então, né, eles conseguem pegar mais ou menos esse dado, tá? Agora, o porquê o Banco Central não tem esse dado de crescimento salarial, eu não sei, tá? Eu vou ter que dar uma olhadinha para realmente tentar entender o porquê isso não existe. Mas, enfim, galera, um ano bem, podemos dizer assim, bem interessante, né? Eu não diria nem só pela Europa, né? Eu acho que várias outras regiões realmente vai ser bem interessante ver como esse problema da inflação vai encaminhar, né, daqui para frente. Lembrando que vários bancos já se posicionaram mais ou menos como se já tivesse quase tendo a vitória contra a inflação, né? Já falando em cortes, já falando, né, de esquece mais aumentos, coisas do estilo, né? Lembrando que o Fed até alguns meses atrás estava falando que a taxa de juros ia permanecer alta por muito tempo, né? Mas lembrando, né, que talvez já março já tenha o primeiro corte, né? Incrível, né, como as coisas mudam. Então, olhando especificamente para a Europa, né, uma situação meio complicada, né? Tem aquele problema na Alemanha, né, principalmente ali no setor agricultura, né, que eu acho que todos acompanharam aqui, estão acompanhando como está indo, e outros lugares da Europa também está sofrendo. E obviamente, né, galerinha, mesmo que a inflação tenha caído, as pessoas estão notando, né, que as grandes empresas ainda estão tendo ali uma grande fatia dos lucros, né, e grandes salários para os grandes chefes, né, e tudo isso, e sem contar, né, o problema também dos sindicatos, né, muitos países da Europa têm essa grande banda de esqueci o nome, acabei de falar, Jesus, sindicatos, né? Então, sindicatos também puxam um pouco, né, para que o salário, né, sempre aumente, tudo isso. Então, vamos ver, né? E então, colocando essa situação do Mar Vermelho que a gente falou, isso lembrando, tá, galera, que o preço do petróleo nem subiu, digamos assim, por causa desse problema, né? Tá nessa região dos 72, mas já tá nessa região dos 72, como vocês podem ver aqui, há bastante tempo. Né? Imagine o dólar, o petróleo voltando para 80, 85, né? Começa a ficar uma situação bem mais quente do que a gente está hoje, tá? Então vamos ver como que vai ser esse ano, realmente um ano bem interessante que temos aí realmente pela frente, tá? Então vamos ver se a vitória é dada contra a inflação mesmo ou não, né? Eu já falei para vocês, né, minha ideia sobre isso, né, se é vitória ou não, né? Eu, pessoalmente, ainda não acho que a vitória é dada, pelo motivo de que eu acho que alguma coisa ruim para a economia tem que acontecer para realmente a inflação cair do jeito que eles querem que caia, né? Então vamos ver se isso realmente vai acontecer ou não, mas um ano bem interessante pela frente, tá? E antes da gente pular para os gráficos, galerinha, dê uma olhadinha na Axie, tá? Nossa corretora patrocinadora com mais de 220 instrumentos para operar. Lembrando que tem sim atendimento, suporte em português, o saque e o depósito pode ser via Pix, e lembrando que você abrindo uma conta com o nosso link específico aqui na descrição desse vídeo, você receberá 100% do valor depositado como margem, tá? Então, se você deposita $300, a Axie vai adiciona mais $300 como margem. Então, você vai ter, né, capital, como se fosse, né? Mas não balanço, mas você vai ter ali uma munição realmente para operar o mercado de 600, né? Usando esse exemplo que eu dei. Então, aproveita, a promoção não vai durar muito tempo, é 100% do valor. Lembrando que o valor máximo que a Axie pode dar é de 3 mil, tá? Não passa desse valor. Então, aproveite o máximo que você pode dessa promoção e o link está na descrição, beleza? É uma corretora que eu super recomendo, viu, galera? Então dê uma olhadinha na Axie, tá bom?
Então, vamos lá, vamos para os gráficos, vamos dar uma atualização aqui. E começando pelo dólar, né, galera? O dólar, eu disse para vocês ontem, né, que eu acho que uma das referências que a gente poderia ficar bem atento seria essa média 200, né? Apesar que, olhando pela esquerda, né, ela foi realmente bem respeitada aqui desde julho do ano passado, mas antes disso, né, ali olhando junho, olhando fevereiro, né? A gente passou um pouco dela, conseguiu até fechar em cima dessa média por alguns dias e tudo, né? Então talvez isso poderia acontecer novamente, mas vocês podem ver que a alta de ontem foi exatamente nessa média, né, galera? Então, se eu tivesse comprado no dólar, com certeza, né, pensar em fazer uma parcial aqui não seria nada mal. Apesar que ontem, né, galera, eu disse para vocês que um fechamento acima do 103,55 realmente poderia abrir portas para, né, para o 104,20 mais ou menos, né? Foi o que a gente tinha falado. Mas, galera, olha, só olhando em detalhes aqui, né? Aqui tem um hangman 1 hora, tá vendo? Essa vela aqui foi um hangman, vela com formação sendo a próxima, e desde então tem realmente voltado e feito um pullback maior, tá? Se eu tivesse comprado com fechamento aqui em cima, tá, galera? Você tinha que ter colocado stop loss mais ou menos nessa região aqui do 45, mais ou menos, tá? Colocando um pouco abaixo do suporte, tá bom? Vai acontecer de você comprar e voltar, como voltou neste exemplo aqui, tá? Mas é normal, tá? Outro problema também, quer dizer, não tanto, né? Mas vocês podem ver que basicamente a vela que fechou fora já era a vela de 2 horas de Londres, né? A gente estava muito próximo já do fechamento da sessão de Londres, né? Então você tem que ter uma certa cautela, né? Inclusive eu tenho um vídeo sobre isso que é o London Fix, tá? Dê uma olhadinha aqui no nosso canal, você vai achar esse vídeo sobre esse tema que eu acho que é muito importante, tá? Que fala sobre essa questão de horário, os melhores horários para operar, porque é importante esse fechamento de Londres, que é 4 horas de Londres, tá? Que é 1 hora do Brasil. Então, tudo isso você tem que saber caso você realmente queira operar Forex, tá? Mas o dólar, tá, galera? Querendo ou não, e mesmo vendo esse pullback nele aqui, ainda para mim pode ser um pullback, tá? E para mim, o que eu vou fazer hoje? Adicionar um FIB dessa maneira, de mínima com a alta, e basicamente olhar dessa forma, então. Então, digamos que o dólar continua nessa frequência de queda hoje ainda, mais um pouco, pelo menos, né? Eu diria que o primeiro suporte ainda vai ser essa região dos 103,08, tá? Basicamente. E o segundo de hoje seria na região do 102,90, tá? Que é basicamente o mesmo que a gente falou ontem que seria. E aqui não pode passar, viu, galera? Então, abaixo do 102,90, para mim, é onde confirma um possível topo aí. E para mim começa a ficar bem feio esse dólar e possivelmente a gente pode cair bem mais aí caso isso aconteça. Então, primeiro suporte 103,08, depois 102,90 basicamente, tá? Enquanto segura esses dois níveis, para mim ainda é de alta, só que a gente tem que esperar uma vela gatilho aqui no caso, tá? Então, né, vamos ver se a gente consegue chegar aqui, faz uma base bacana e aí fica bem mais interessante no caso, tá? Não vai comprando aqui igual um doido, coisas do estilo, porque querendo ou não, galera, a gente sim alcançou um preço interessante, tá? Chegamos também na região do 786 FIB nessa última, né, pegando desse topo aqui do dia 8 de dezembro com a mínima, né, então tudo isso é interessante anotar. Então, vamos ver, tá, o que eu tô querendo, né, que ele faça é isso, né, continue esse pullback um pouquinho mais, ver se a gente faz uma base e aí a gente volte a subir, beleza? Agora abaixo do 102,90 é onde eu já não vou gostar nada desse dólar e para mim é venda novamente, tá? Euro-dólar basicamente a mesma coisa, né? Chegou exatamente no preço que a gente falou de suporte ontem, tá? Que era o 0,850 e desde então segurou, tá, galera? E vocês podem ver que já feio esse pullback. Lembrando que ontem eu falei para vocês que não poderia voltar muito acima do 0,9, por quê? Por causa daquela visão que a gente basicamente falou de um possível bandeira de baixa aqui no caso, tá? Então, não que o euro acima do 0,900 é compra, tá? Mas para quem tá vendido nele por causa dessa bandeira de baixa, para mim acima do 0,900 já começa a dar uma certa complicada, porque bandeira não pode ter muitas correções, tem que ser uma tendência realmente bem forte, tá? Igual nessa queda, tá vendo que quase não teve pullback, ó? Tem que ser mais ou menos dessa maneira. Agora, se ele vem, fica corrigindo e tal, e vem, meu, normalmente ele faz algo feio e tem uma grande chance realmente de te tirar
à toa, tá? Então, quem pegou, vendeu para a bandeira tem que ter essa ideia. Quem vendeu por um outro motivo, aí já é um pouco diferente, tá? Eu diria. Mas, realmente, um preço interessante para ficar de olho. Lembrando que a gente já bateu ali, já sentiu uma certa pressão negativa. Lembrando também que a alta de hoje foi exatamente no 38,2, pegando essa última pernada de baixa, desculpa. Então, para mim, sim, é um preço realmente muito importante, mas o nível que realmente eu acho que muda o euro de baixa para de alta é esse aqui do 0,920, tá? Acima do 0,920 para mim é tendência de alta e a coisa começa a ficar bem feia para o vendedor, tá? Então vamos ver se ele consegue parar nessa primeira resistência. Parando aqui, para mim já é uma grande tendência de baixa, tá? Se ele for para a segunda resistência, talvez ele não desça com tanta velocidade, mas ainda vai ser sim tendência de baixa. Agora acima do 0,920 para mim pode ser que esse euro volte ali para as altas novamente, tá? Mais ou menos assim que eu creio que o euro talvez faça hoje, tá bom? Então, fiquem atentos. Lembrando que rompendo a mínima de ontem, galera, eu já vou ficar de olho nessa média 200 do diário, tá? Então, a gente tá falando na região do 0,810, mais ou menos, tá? Então, por favor, rompendo a mínima, você estando vendido, né, faça sim uma grande parcial, pelo menos, na região do 0,810, tá? Se você não fazer, você tá brincando aí com o lucro que o mercado tá te dando, tá bom? Libra ontem, lembrando que teve um dia bem positivo mesmo, né? Mesmo com o dólar subindo, né? Com os dados de inflação. Algo que pegou muita gente ontem, né? Do lado ao contrário, né? A inflação vindo bem acima do esperado, dando uma grande surpresa, inclusive, para muita gente. E a Libra, né, galera, reagindo de uma forma positiva, porque realmente o Banco Central inglês pensar em cortar agora as taxas de juros, vendo a inflação subindo novamente, é complicado, né? É complicado. Então, a Libra está subindo isso porque realmente as ideias, né, que o Banco da Inglaterra já iria cortar em março, em abril, sei lá quando, já foi jogadas mais lá para frente, né, fazendo que o Banco da Inglaterra, então, talvez seja um dos últimos aí do G7 a realmente poder cortar as suas taxas de juros, tá? Então a Libra é realmente bem positiva, porém chegou nessa região do 1,27, né, galera? Não se esqueça que esse 1,27 foi aquele nível que nos segurou como, muito bem, né? Antes da gente ter o rompimento que nos levou para a mínima de novo do 1,26, certo? Então aqui para mim é muito importante, tá, galera? E lembrando, tá, que a gente tá nesse grande range aqui, tá vendo? Não vai e vem. Então para mim, se ele realmente conseguir voltar acima do 1,27, eu não duvido dele estar a caminho do 27,50 ou até do 27,80, que é o topo do range, tá? Sinceramente, tá? Eu não curto operar range. E menos ainda aqui no meio desse range. Então, por favor, o que eu peço é que você tenha muita cautela, ficar operando aqui nesse meio, porque nesse meio tem esses vai e vem, tá? Que te tira à toa às vezes, tá? E é muito complicado operar. Os stops normalmente no meio do range também são altos, tá? Então, eu acho que tem pares mais fáceis de operar no momento, mais técnicos do que a Libra até o momento. Então, muito cuidado, tá? Lembrando que no diário parece ainda range, né? Tá bem feio aqui a Libra tecnicamente, porém segurando bem melhor com as notícias ainda do que saíram ontem, tá? Dólar Yen, e outra, perdão, se a gente não passar desse 27, né, onde seria o primeiro suporte, Thiago? Boa pergunta. Boa pergunta. Sei lá, eu diria 26,70 mais ou menos e depois de novo aqui nessa região do 26,50, tá? Suportes, mas, eu sinceramente não... Olhando esse par aí, não me dá vontade alguma de fazer alguma coisa, tá? Dólar Yen, galera, bateu nesse alvo nosso aqui, ó, do 148,35. Eu coloquei essa linha vermelha junto com vocês aqui no Café com Forex de ontem, tá? É um nível ultra importante nesse Dólar Yen, tá? Que alcançamos ontem, lá, né, sabendo, tá, galera, pegando a última mínima aqui, ó, o Dólar Yen basicamente subiu 400 pontos sem parar, né? Vocês podem ver que as correções foram minúsculas nessa ida toda para cima, tá? Pegando essa mínima do dia 12, tá? Dia 12, galera, foi exatamente sexta-feira passada, tá? Então, em poucos dias, 400 pontos não é brincadeira, tá? Então, realmente, né, eu vejo esse possível pullback aqui no Dólar Yen
Eu acho que é mais do que merecido aí fazer isso, tá? E, né, a questão talvez seja até onde pode descer, né? Eu diria que o primeiro suporte agora vai ser nesse 147,50 e o segundo junto com esse outro suporte, junto com 38,2, que tá na região dos 147,00. Então, um pullback para qualquer um desses dois níveis, galerinha, ainda pode ser grande oportunidade de compra para o dólar yen. E de novo, tá? Eu só mudaria a minha visão do dólar yen de alta para range ou de baixa com uma volta abaixo dos 146,50. Enquanto a gente permanece acima desse grande nível, para mim ainda é um dólar yen realmente bem de alta, tá? Então, o que pode acontecer é que daqui a gente faça esse pullback, algo que eu ontem mesmo tinha falado para vocês que poderia acontecer, e depois a gente vir romper para vir buscar então 149,50 ou até o grande 150, número psicológico importantíssimo para esse dólar yen, tá? Então fiquem atentos nele. Para mim, para tirar um pouco dessa pressão vendedora no curto prazo, uma volta acima do 148 já começa a animar os compradores novamente, tá? Então é como se a gente estivesse corrigindo dentro de uma bandeira de baixa, tá vendo? Bandeira de baixa não, perdão. Uma bandeira, né? Um canal inclinado para baixo, nada demais. Só que uma volta acima do 148,00 não duvido de talvez ele começar a dar uma acelerada mais uma vez. Só que eu preferia uma correção maior para depois romper do que romper agora, viu, galera? Para ser bem sincero. Então, enfim, é minha opinião aí, tá? Dólar canadense também, né? Chegou nessa região dos 50%, chegou na região aqui dos 78,6, pegando aqui, né? Dessa alta aqui, ó, que fizemos, né, nessa região aqui do dia 7 e o dia 12 de dezembro, chegou no 786 FIB, né, número também quase redondo, quase foi tocado ali também, e tem feito também um pullback interessante aqui, tá, galera? E a mesma coisa que o dólar yen, viu? Eu não descarto uma possibilidade de uma correção, seria até saudável ver esse par fazendo isso, né? Para daí continuar na alta, tá? Então, para mim, primeiro suporte é aqui onde a gente já bateu, tá? No 34,80, já foi suporte antes aqui. E aí, galera, caso ele queira cair um pouquinho mais, eu vou ficar de olho no 34,65 e depois no 34,50. Abaixo do 34,50 que para mim começa a dar uma zedada, tá? Aí, né, vocês podem ver que foi uma resistência bem legal aqui, né, virou suporte, né, aí começa a também voltar abaixo dos 50%, começa a, né, descer um pouco mais do que tem caído aí nos últimos dias, e aí começa, eu acho que já fica esquisito, tá? Então, né, ele parando aqui no 34,80 ou no 34,65 ou no 34,50, para mim ainda são suportes que facilmente esse par pode voltar a subir novamente, tá bom? Então, mais ou menos isso, né? Aí você procura aqui um gatilho, pega essa confirmação e aí você pode pegar uma compra bem bacana aqui nesse par. Agora, abaixo de 34,50 fica um pouco estranho, tá? Dólar australiano chegou realmente, galerinha, muito, muito próximo dessa região vermelha que a gente tinha notado ontem, né? Eu pensei que a gente iria realmente chegar ali, não chegou. E tá tentando formar um fundo, tá? Se vocês olharem aqui, talvez no curto prazo, no 15 minutos, né? A gente pode dizer que fez um fundo duplo aqui, certo? Que tá levando agora esse par a formar uma possível base, tá, galera? Mas olhando ele um pouquinho mais médio prazo, né? O que a gente consegue notar é que realmente, né? Isso aqui ainda pode ser considerado um pullback, tá, galera? Então, vamos ver, tá? Pode ser um padrão que faça esse par subir um pouco, faça a correção para depois voltar à queda. Isso vai ser super interessante notar. Então eu vou ficar de olho nesse 6580, que foi a resistência que a gente comentou ontem. E depois eu vou ficar de olho, galerinha, aqui nessa região do 6600, que também tem o 382 ali, tá? Então, mais ou menos é isso. Lembrando que, né, ainda a gente tem um alvo desse pennant ali no 6500, que eu expliquei ontem para vocês, tá? Então, ainda pode ser que a gente vá para esse alvo, enquanto o 6600 segura. Agora, acima do 6600, não que muda a tendência, mas eu acho que para quem operou esse pennant começa a ficar um pouco estranho, porque pode ser que a gente vá até o 6650, tá? Então, para quem vendeu no rompimento, é basicamente vendo a posição voltar para o zero de novo, tá? Então, para quem operou esse padrão, né, acima do 6600 começa a ficar um pouco complicado,
Mas mesmo assim, talvez até tocando aqui no 6650, pode ser que ele volte a sua queda, tá? Eu ainda acredito nisso. Eu acho que realmente é esse alvo, esse preço que define a tendência nesse par aqui, tá? Então, vamos ver. Isso aqui pode ser apenas um pullback para a gente voltar à queda, tá? Então, fique de olho aí, então. Primeira resistência no 6580, depois no 6600, tá? Número redondo com 38,2 e depois eu diria, né, olhar perto aqui do 6650, tá? Então, mesma coisa, né? Ontem a gente falou isso, um pullback dessa região, pode ser que esteja fazendo exatamente isso que a gente falou ontem, e daqui a gente faça isso, e aí volta a queda, talvez fazendo isso aqui, tá? Então, sendo um pré-rompimento para romper essa região vermelha. Que legal seria isso aqui, né? Isso aqui seria realmente bem interessante anotar. Já o dólar Nova Zelândia, basicamente a mesma coisa, né? Chegou também nessa região vermelha. Ontem mesmo eu tinha falado para vocês, né? Ter um pouco de cuidado, porque a gente já estava tocando nessa região no Café com Forex. E aqui estamos. E a minha única dúvida é se eu coloco o FIB aqui desse topo com essa mínima, ou se eu coloco desse pequeno topo aqui, ó. Complicado, né? A gente parou no 38,2, certo? Desse pequeno. 6160. Eu colocando esse pequeno, o 618, tá vendo? Ó, tá na região do 6160. Se eu colocar no grande, o 38 está aqui nessa região, certo? Então, tanto faz qual você usa, os dois meio que combinam os preços, né? São bem legais. Então, 38,2 está aqui, 618 está aqui, 786 FIB aqui, tá vendo? Do pequeno. Colocando o grandão, ó, 38,2 ali, 50% tá nesse aqui, tá vendo? Legal, né? Então, enfim, tanto faz qual FIB você preferir, eu vou ficar de olho assim, tá? Então, primeira resistência nessa região que já estamos tocando e já estamos tendo uma certa dificuldade de passar dela, tá? Região do 6130, eu diria, beleza? Depois, passando daí, ficar de olho nessa outra região aqui, que é entre o 6150 e o 38,2 FIB, tá? Essa região aqui, ó, pode ser a segunda resistência, e aí outro ali no 6180, tá? Essas são as resistências, para mim só muda a tendência desse par, caso ele volte acima dessa região aqui, ó, tá? Que é onde é essa terceira resistência que a gente anotou ontem, tá? Então, um fechamento bem claro acima, né? Bem acima do 6180, começa a ficar realmente complicado para os vendedores e os compradores podem estar sentindo o cheirinho de reversão aqui, tá? Então, bem interessante. Isso aqui, olhando o ouro teve uma bela de uma queda, olha só, no diário, tá, galera? Mais um pivô basicamente de baixa confirmada aqui no ouro, né? E não tá com uma cara muito legal, tá, galera? Não tá com uma cara legal. Deixa eu deletar algumas coisinhas aqui. Eu mudei meus gráficos, galerinha aí pegou desenhos meus de curto prazo aqui. Só para não confundir ninguém. Bem complicado esse ouro aqui, né? Tá vendo, ó? Onde a gente parou? Naquela mega resistência que a gente tava olhando no semanal, né? E ele, né? Até tentou aqui, mas agora fez um pivô de baixa, né? E tá com cara, tá, galera? Eu não sei, talvez eu esteja sendo guloso, tá? Mas eu tô começando, talvez, sentir que o ouro talvez possa visitar essa região aqui, ó. Com a média 200, ou talvez essa região de suporte, né? E talvez, galerinha, até a gente fazendo, talvez, até isso aqui, ó. Vamos ver se tem algum alvo lá. Tá vendo? 618 ali também. É tenso, né? É tenso. Não tá com uma cara muito legal esse ouro aqui, tá? Então, muito cuidado. Para mim, para ele tirar essa pressão agora vendedora, somente ele voltando acima do 2020, tá? Que aqui foi o suporte de ontem, inclusive, por um tempo, tá? Mas enquanto ele segura aqui nessas mínimas, a coisa tá feia para esse ouro aqui, viu? Não vou mentir. Olhando até a prata, né? Vamos dar uma olhada na prata, que a prata também tava com uma cara feia ontem, né? A prata também, ó. Tá nesse suporte, tá vendo? O que tá aparecendo aqui também, mesma coisa. Reversão em V, pré-rompimento, para vir romper suporte. E aí é aquilo que eu disse ontem, tá, galera? Rompendo essa mínima aí, pra mim, né, a gente está a caminho ali da região do 20,20, tá? 20,20 nessa prata, tá? Eu realmente acho que é ali que a gente vai. E 20,20, tá, galera? É essa linha de tendência aqui, ó, pegando lá das mínimas de 2020, tá?
Então, queda do Covid, mínima aqui do setembro de 2022, tá? Mínima aqui, ó, que foi em outubro. Então, vai ser mais uma vez que a gente talvez toque nessa linha. E lá vai ser interessante ver o que acontece, né? Se caso segura, legal. E aí a gente vê o que podemos fazer. Mas, por enquanto, com uma cara feia. E para mim, essa prata só tira um pouco dessa pressão vendedora com ele voltando acima do 22,85, tá? Enquanto segura abaixo desse 22,85, a pressão aqui é vendedora, sem dúvida alguma, tá? Olhando no SP500, como eu disse, né? Parou ali nesse, né? Tentou romper suporte, né? Eu até pensei, tá, galera, que iria vir visitar esse 4.700 de novo. Não aconteceu exatamente, mas tá tendo uma certa bagunça aqui também, né? No mesmo tempo ele não reverteu total. Bom, pelo menos até agora não, né? E talvez se realmente segurar aqui, galera, e vir de novo atacar aqui, dessa vez talvez venha realmente para romper a mínima de ontem e realmente vir alcançar o 4.700, tá? Mas para mim, para esse SP500 confirmar talvez um fundo novamente, é ele voltando acima dessa região aqui, ó, dessa linha que a gente adicionou hoje no início da live, do 4.755, aí sim podemos talvez ver esse SP500 caminhando para cima mais uma vez, tá? Mas por enquanto, meio que indeciso para mim, porque isso aqui ou pode ser uma bagunça, ou o início realmente de um fundo, mas a gente precisa dar um pouquinho mais de tempo, tá? Olhando outros índices, né, o DAX também dando uma certa caminhada, mas a mesma coisa, né? Difícil de falar aqui o que esse mercado esteja fazendo, né? Pode ser também outro pullback, né, nessa região aqui, certo? Para voltar à queda, não sabemos, né? Então, mesma situação que o SP500, Nasdaq, né, subiu um pouco mais, né? Um pouco mais não, subiu bem mais que o SP500 ontem, né? A gente falou desse possível range, então difícil de dizer alguma coisa aqui também, né? E o Bitcoin, galera, é aquilo. Tá enrolando aqui ainda, tô pulando por 4 horas, talvez seja melhor. Para mim, lindo pré-rompimento aqui, viu? Lindo pré-rompimento aqui para vir romper essa região do 41.300, tá bom? Rompendo 41.300 e fechando abaixo dele, ativa aqui um pivô de baixa, ativa também o pré-rompimento e rompimento realmente desse pivô, que realmente vai ser muito lindo de assistir aqui, viu, galera? Então fiquem de olho nesse Bitcoin aqui, para mim, tecnicamente, tá bem legal, tá? Daí o que a gente pode fazer, galera, né? Usar esse FIB extensão como alvo. Então vocês podem ver que temos primeiro alvo no 39.500 e depois 36.600. Ou, né? E eu gosto de fazer isso aqui, tá, galera? Eu gosto de tirar os, né? Só deixar a expansão para não poluir muito o gráfico. E depois você pode vir também e colocar esse outro maior ainda, tá vendo? Que combina, tá vendo? Os mesmos preços, inclusive. Então, enfim, fica bem legal. Então, para mim, um fechamento e uma, né, rompendo 41.300, só no rompimento aqui, galera, você talvez possa até entrar, mas você vai querer ver uma vela fechando aqui embaixo, tá? Enquanto isso, é uma trade ainda um pouquinho arriscada, mas fechando abaixo do 41.300, primeiro alvo 39.500 e depois 36.600, tá? Pode ser, Thiago, que não tá fazendo novas mínimas, tá subindo, tá, mas nesse caso, tá, galera, ele vai ter que voltar acima do 38, pelo menos, né? E o 38.2, como vocês podem ver, tá no 44.400. Então, enquanto a gente permanece abaixo dessa região aqui, ó, tá? Pra mim, o Bitcoin ainda não tá com uma cara legal, tá? Então, fiquem atentos. E outra coisa que também é bem interessante anotar é que ele não tá subindo junto com o SP500, principalmente ontem deu para notar isso, né? Os dois têm andado, digamos assim, até juntos, né, ultimamente, como vocês podem notar aqui, comparando os dois ativos, né? Mas o SP500 ontem, ó, com a subidinha que teve, o Bitcoin quase não fez nada. E se o SP500 começar a romper para baixo aqui hoje, amanhã, não sei quando, vai ser muito interessante ver como o Bitcoin pode reagir, porque o Bitcoin pode vir com tudo aí, atacar esses níveis que a gente está comentando, tá bom? Bom, galerinha, é isso então por hoje. Muito obrigado por assistir. Eu tenho recebido realmente muitos comentários bem legais de vocês que estão gostando, que estão ajudando os vídeos, né? E, enfim, eu fico muito feliz de saber isso, tá? Só peço um favor de vocês para que me ajude a divulgar o canal, que venha mais gente assistir os vídeos, que mais pessoas sigam o nosso canal. Eu tô
doido para bater nessa meta de 1.000 seguidores, tá? Eu sei que é uma meta às vezes pequena para algumas pessoas, mas para mim realmente vai ser bem simbólico e muito legal. Então, para quem puder me ajudar aí seguindo o canal, divulgar com os amigos, grupos, quem for, para mim realmente vai ser muito, muito legal, tá bom? Vai me fazer muito feliz, tá? É isso, então. Eu desejo realmente um ótimo dia a todos, tá? Boas negociações para vocês e amanhã tem mais um vídeo aqui no canal da DCM com mais um Café com Forex. Um ótimo dia a todos, um forte abraço. Tchau, tchau.